Então, retomando, acabei pulando um trecho, né? Mas eu vim aqui para mostrar algumas caligrafias de Meishu Sama, como essa, Daikômio, né? Que está presente no meu altar do lar. Meishu Sama, Mokichi Okada, sua figura sagrada. Reverenciamos como figura sagrada. Caligrafias de Meishu Sama. Hikari no Ie, lar de luz. Só me levantei para pragmatizar a minha fala de que Meishu Sama, uma das principais características dele era o fato de ele aprofundar em tudo aquilo que lhe chegava ao conhecimento. Ele era profundo em arquitetura, em engenharia, jardinagem, paisagismo, filosofia, psicologia, educação, medicina espiritual, incluindo profundos conhecimentos sobre nutrição, fisiologia. Ele era um profundo conhecedor de uma arte, uma técnica, de um conhecimento chamado fisiognomonia, tanto das pessoas quanto das coisas materiais, né? Porque quando você constrói uma casa, o projeto que você escolhe, ou se você já comprou uma casa pronta, mas você compra por afinidade espiritual. E você projeta por afinidade espiritual. Então a sua casa tem a sua atmosfera. Então a fisiognomonia da casa está de acordo com a sua fisiognomonia. Sua própria fisiognomonia. Sua particular fisiognomonia. Peço perdão mais uma vez pela interrupção que houve do vídeo. É porque eu sou tão enfronhado, ao contrário de Meishu Sama, na arte de gravar, que acabou o tempo do primeiro vídeo, né? E eu esqueci de ligar a câmera para gravar o segundo vídeo. Então eu gravei uma série de coisas que não gravei. Gravei, mas não gravei, porque a câmera estava desligada. Então agora estou retomando e retomei ali, né? Em frente à caligrafia Hikari no Ie. E devo ter até... Eu sou só eu mesmo para me amar, ou às vezes eu não me amo tanto assim também, porque eu sou um ser humano. Mas Meishu Sama, a principal característica dele era a sua capacidade de aprofundar. Quando ele, em 1920, ele conheceu a igreja Omoto, ele entrou para essa religião, abraçou essa causa. Entre esse período de 1920, mais para frente, eu me esqueci agora, eu sinto muito, eu peço perdão profundamente a vocês, mas ele se afastou da Omoto por conta de que um sobrinho dele, que ele criava, né? Um sobrinho dele, que entrara também para a Omoto, ao participar de uma excursão dessa religião, morreu afogado numa cachoeira. Isso desgostou o Meishu Sama, ele se afastou da Omoto, mas depois ele retoma, porque dentro da sua alma ainda ecoava aquele clamor, fé, fé. Então ele voltou para o Omoto. E ele esteve na Omoto, vamos considerar, de 1920 até 1934. 31 de dezembro de 1934. Porque no dia 1º de janeiro de 1935, ele funda a Associação Kanon do Japão, que se não fosse a proibição existente constitucionalmente no Japão de novas religiões, permitidas eram o shintoísmo e o budismo, as religiões oficiais do Estado japonês. As demais eram proibidas e combatidas, reprimidas. Fortemente reprimidas, extremamente reprimidas, até com pena de morte, etc. e tal. Isolamento, prisão, né? Isolamento que eu falo, perdoe, fugiu a palavra aqui. As pessoas elas eram presas, elas eram exiladas, né? Creio que seja isso também, mas vamos pular esse pedacinho aí, desculpem. Então o Meishu Sama, ele ia a fundo.
Em 1930, quando ele funda a Igreja Messiânica, ele era considerado um sacerdote dentro da Umoto, em altíssimo grau, de tal maneira que ele funda a Associação Kanon do Japão por orientação do líder espiritual da Umoto, que reconhecia nele um ser maior do que ele próprio como líder espiritual da Umoto. Então foi também aconselhado. Houve uma série de eventos, né, que Deus deu assim, ó, você está acomodadozinho aí como sacerdote da Umoto, mas o seu métier mesmo, o futuro é outro, hein? Então Deus também deu umas traulitadas em Meishu Sama, né? Até ele, dia 1º de janeiro de 1935, ele fundar a Associação Kanon do Japão, que não era igreja porque não podia ser. Porque se pudesse ser, seria igreja. Essa é a verdade. Atuava de diversas formas, né? Disfarçadamente, veladamente, como se diz, né? Não por maldade, mas porque havia uma necessidade de cumprir uma missão, de trazer luz para o mundo. E a Chama se jogou em cima disso daí, passando por inúmeros percalços, com uma coragem, com um despreendimento, com um diletantismo de tal ordem, a colocar a sua própria existência, a sua vida em jogo, contrariando as autoridades locais, né, daquele tempo. Até ele se tornar esse criador, fundador de uma religião. Então, basicamente, acho que eu posso parar por aqui, né? Queria mostrar as diferenças que eu vejo, que eu enxergo entre as missões de Jesus, que já nasceu trilionário, e a missão de Meishu Sama, que nasceu um pobre latente. Ele era um trilionário latente. Porque lá na frente ele se torna um trilionário, ao abraçar a fé, né? E o interessante, pensando que agora vem os insights, né? É que Jesus, ele na verdade, ele não criou uma igreja, né? Seus seguidores criaram uma igreja. Deus permitiu, então foi desígnio divino, né? Mas Jesus não criou, Meishu Sama criou. E o que eu vou falar é bastante polêmico, mas eu vou voltar a afirmar. Jesus não criou uma igreja. Ele não fundou uma igreja. Ele não constituiu, ele não estatuiu uma igreja. Ele estatuiu um movimento para infundir nas pessoas o amor em primeiro lugar, a fé e a esperança. E ele colocou isso como sendo um trinômio indispensável para ser considerado um verdadeiro seguidor da sua missão. Um trinômio indispensável, porque não adianta ter amor se não vem junto com a fé e junto com a esperança. Há muitos pregadores da fé e do amor que na verdade não têm esperança naquilo que pregam, não enxergam o que Jesus veio anunciar, paraíso na terra, porque tem medo do Covid. Covid é uma criação de Deus, é uma permissão de Deus, onisciente, onipotente, onipresente. São três conceitos que de vez em quando a gente onisciente, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas de vez em quando a gente não consegue conjecturar sobre isso e a gente esconde dentro da gente mesmo. E de vez em quando a gente traz de volta. Essa tem sido até hoje em dia a nossa fé de menino, que está lá em 1 Coríntios 13. Nós somos meninos falando como meninos, agindo como meninos, pensando como meninos. Essa é a minha interpretação de 1 Coríntios 13. E foi Jesus de Nazaré, que enunciou
essa passagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria, porque o amor é o principal desse trinômio. E esse trinômio também às vezes a gente esconde, às vezes a gente traz um, às vezes traz dois, ou às vezes a gente traz esse, depois a gente traz esse, depois a gente traz esse. Não estou fazendo nenhum gesto obsceno, não. Eu estou demonstrando a minha tese oralmente, defendendo a minha tese. Mas Jesus falou que precisa o conjunto dos três: amor, fé e esperança. O amor é o principal. Tem que estar sempre presente. Sem amor, é um pregador que tem fé, que tem esperança, mas que não tem amor, não prega o Cristo, prega a si próprio. Se tem amor e tem fé, mas não tem esperança, não prega o paraíso terrestre. O paraíso terrestre que foi Meshama que anunciou, é o equivalente. Não prega o reino dos céus na terra. Não prega o Cristo, também não prega o Cristo. Essa é a minha interpretação, minha leitura, né? Se tem amor e tem esperança, mas se não tem fé, também não prega o Cristo, também não prega o paraíso terrestre. Se não prega, não constrói. Se não constrói, não segue o Cristo. O Cristo se estatui a partir desses três pilares. Foi Jesus que falou assim, não? Décio Luiz Ramos. Foi Jesus que falou: amor, fé e esperança. Assim se propaga o Cristo, assim se constrói o reino dos céus na terra. Grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Estejamos na paz. Obrigado.